Olá pessoal, vamos resolver o problema de número 10 do capítulo 13 do Resnick, tá? O volume 2, nona edição. Olha só o que diz o problema. O título do problema é duas dimensões. Na figura 1334, três partículas pontuais são mantidas fixas em um plano XY. A partícula A tem massa ma, a partícula B tem massa 2,00 ma e a partícula C tem massa 3,00 ma. Uma quarta partícula de massa 4,00 ma pode ser colocada nas proximidades das outras três partículas. Em termos da distância d, em que valor da coordenada x e y a partícula d deve ser colocada para que a força gravitacional exercida pelas partículas B, C e D sobre a partícula A seja nula? Bom, primeiro vamos... ele quer que a força gravitacional, ou seja, a força resultante, né, já que é a única força que atua aqui sobre a partícula A é a força gravitacional, ele quer que seja nula. Bom, primeiro vamos ver as forças que já são exercidas sobre ela, né? Bom, na partícula A atua inicialmente uma força devido a B. Então, vou desenhar aqui e vou colocar a anotação do Moisés, tá? Essa é a força que atua na partícula A devido à partícula B. Dá para ver que ela aponta na direção positiva do eixo dos y. Nós temos também, nessa mesma partícula A, uma força devido à partícula C. Eu vou tentar desenhar ela aqui, né? Como é uma força de atração, ela aponta para a partícula C, no mesmo sentido da partícula C. E ela é a força que atua em A devido a C, certo? Nós sabemos que essa aqui, a força em A devido a B, aponta na direção Y, ou seja, ela aponta na direção J, né? Se nós lembrarmos, né, os vetores unitários. Esse aqui é o vetor unitário J, esse aqui é o vetor unitário I. E nós sabemos, né, a força gravitacional, o módulo dela é G M1 M2 dividido por R1,2 ao quadrado, onde R1,2 é a distância das duas massas. Quer dizer, se eu tiver uma massa M1 bem aqui, uma massa M2 bem aqui, e a distância entre eles, o R1,2, né, nós teremos aquele módulo. Bom, então, só um lembretezinho. Então, nós podemos dizer o seguinte, que a força em A devido a B, né, ela vale G MA MP dividido pela distância entre A e B ao quadrado. Mas a distância entre A e B ao quadrado eles chamam aqui de D, né? Então é simplesmente D ao quadrado. Vou fazer um 2 menos feio aqui. Bom, do lado esquerdo eu tenho um vetor, do lado direito também tenho que ter um vetor, né? Aqui nós já sabemos que esse vetor, essa força aponta na direção positiva do eixo Y, certo? Já a força em A devido a C, pessoal, essa força ela vai ter módulo G, MA, MC, né, a massa da partícula A vezes a massa da partícula C, dividido pela distância entre eles. Mas essa distância agora vale 1,5D. Tudo isso ao quadrado. E qual é a distância que ela aponta? Bom, qual é a direção onde essa força aponta? É a direção negativa do eixo X, portanto, é a direção menos I, certo? O que é que o... Bom, aí agora a gente quer colocar uma terceira partícula, que é a partícula D, em algum lugar, né? Bom, eu posso imaginar que existe aqui uma força resultante, né? A força resultante, até esse momento, aponta nessa direção aqui, mais ou menos, né? Somando a força em A devido a C com a força em A devido a B. Então, para que a força gravitacional total seja nula sobre a partícula A, eu tenho que acrescentar uma outra partícula nessa posição, nessa direção aqui, mais ou menos. Vou colocá-la nessa posição aqui. E ela está a uma certa distância, que eu não sei que distância é essa. É uma distância da origem, né? Que eu ainda não sei que distância é essa. Eu vou chamar isso aqui de U, tá? A distância entre a origem e a posição da partícula D é U, certo?
Bom, e aí o que é que eu tenho? Eu posso, então, definir quem que é a força que atua na partícula A devido à partícula D. Quem é essa força? É G, M de A, M de D, dividido pela distância U ao quadrado, que eu ainda não sei. E qual é a direção que essa força atua? Bom, eu não sei qual é a direção. De fato, a direção eu não sei. Atua numa... Então, vou colocar aqui só o módulo, tá? O módulo é isso aqui, mas a direção eu não sei. Como é que eu vou fazer para saber a direção? Bom, eu posso pensar na seguinte situação. Se a força, como ele quer aqui, ó, força gravitacional exercida pelas partículas B, C e D seja nula. Ora, essa condição me diz o seguinte, que a força em A devido a D, o vetor, mais a força em A devido a B, mais a força em A devido a C, é igual a zero, né? Força resultante, né? A condição de... Deixa eu escrever aqui. Então, nós sabemos, o fato dessa força resultante ser nula implica que F em A devido a D mais F em A devido a B mais F em A devido a C é zero. De tal forma que nós podemos dizer que F em A devido a D é igual a menos F em A devido a B menos F em A devido a C, certo? E com isso nós podemos calcular o valor de U, né? Como é que nós vamos calcular o valor de U aqui? Bom, nós podemos calcular o módulo, se nós quisermos, ou nós podemos simplesmente dizer... Bom, quem é o F... Desculpa, faltou fechar as parênteses. Quem é o F em A devido a B? F em A devido a B é GMAMB J sobre D ao quadrado. Então isso aqui vai ficar menos GMAMB J dividido por D ao quadrado. Já a força em A devido a C, ela tem esse menos aqui, né? Então vai ficar mais G MA MC dividido por 1,5 D, tudo isso ao quadrado na direção I. Tá? Então, esta é a força em A devido a D. E nós já sabemos quem é a força. Mas não foi isso que ele pediu da gente. Ele pediu quais são as coordenadas x e y da partícula. Ou seja, eu tenho que encontrar esse ponto aqui. Eu tenho que encontrar as coordenadas x e y desse ponto aqui. Tá? Bom, então a primeira coisa que eu posso calcular é quem é, por exemplo, o valor de U, né? Vamos obter o valor de U. Bom, eu já sei quem é o módulo de FA devido a D. Esse aqui é o módulo. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso calcular agora o módulo de F em A devido a D. Quem é o módulo de F em A devido a D? O módulo, né? Ou simplesmente sem a setinha, F em A devido a D. É a raiz dos quadrados aqui, né? Então, vou fazer o seguinte, eu vou calcular esse módulo ao quadrado. Esse cara ao quadrado, esse cara ao quadrado. Vai dar quem? Vai dar G, MA, MB, dividido por D ao quadrado, tudo isso ao quadrado, mais G, MA, MC, dividido por 1,5 D ao quadrado, ou 1,5 D ao quadrado, tudo isso ao quadrado, tá? Ora, mas por outro lado, nós sabemos que isso aqui é igual a G MA MT sobre U ao quadrado, tudo isso
ao quadrado. Nós agora podemos explorar essa equação. A primeira coisa é que nós sabemos quem que é o MA e o MB em função dos Ds, né? Então vai ficar assim, G, MA, o MB. Quem que é o MB? Vamos voltar aqui nos dados do problema. O MB, partícula B, tem massa 2,00 MA. Então ficou 2,00 MA dividido por D ao quadrado, tudo isso ao quadrado, mais G MA vezes MC. Quem que é o MC? Vamos voltar lá. MC é 3,00 MA, né? Partícula C em 3,00 MA de massa. Então vai ficar 3,00 MA. Agora a distância entre eles é 1,5D, né? Então vou deixar aqui esse aqui ao quadrado e isso aqui ao quadrado. É igual a G MA vezes o MD. Pela última vez voltamos aqui e a partícula da massa, uma quarta partícula tem massa 4,00 MA. Então isso aqui é 4,00 MA. Tudo isso dividido por U ao quadrado, que nós não sabemos ainda quem é U. E vamos novamente levar ao quadrado. Com isso, nós vamos poder dividir. Esse aqui vai ficar G ao quadrado vezes MA ao quadrado a quarta vezes 2 ao quadrado vai dar 4,00. Tudo isso dividido por D a quarta. Mais, vamos aqui distribuir os quadrados. G ao quadrado vezes MA ao quadrado vai dar a quarta. 3,00 ao quadrado é 9,00. Dividido por 1,5D ao quadrado. 1,5, pessoal, é 3,2. Vou fazer assim, tá? Desculpa, 3 sobre 2 ao quadrado. Como vai ter um quadrado de novo, eu vou colocar logo aqui a quarta, certo? E vou deixar assim. Vezes D elevado a quarto, né? Porque é D ao quadrado e ao quadrado de novo. Igual a G ao quadrado, MA ao quadrado, ou seja, MA a quarta, 4,0 ao quadrado vai dar 16,00. Se eu quiser manter o número de algarismo significativo, eu só preciso colocar um zero, né? Tudo isso dividido por U a quarta, certo? Bom, se eu tenho esse G ao quadrado em todos os lugares, aqui eu posso dividir todo mundo por G ao quadrado, eu posso dividir todo mundo por MA a quarta, né? Agora só preciso fazer os cálculos. Eu tenho 4,00 dividido por D a quarta. Mas aqui, pessoal, vai ficar 9,00. Aqui tem embaixo a quarta, né? Quando eu repetir a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda, vai ficar 2 a quarta em cima, dividido por 3 a quarta embaixo. De novo, dividido por D a quarta. E isso é igual a 16,0 dividido por U a quarta. Então, vamos lá. Isso aqui dá 4. Então, vou colocar 1 sobre D a quarta em evidência. Isso aqui dá 4. Agora, vamos lá. 3 ao quadrado é 9. Como embaixo eu tenho 3 a quarta, ainda vai ficar um 3 ao quadrado. Mais... 2 a quarta é 2 ao cubo é 8. 2 a quarta é 16. 1,0 dividido por 3 ao quadrado, que é 9. Isso aqui é igual a 16,0 dividido por 1 ao quadrado. Então, agora eu só preciso somar essas frações. 9, né? 4 vezes 9 vai dar 36, mais 16,0. 1 sobre D, D a quarta. Isso aqui é igual a
Deixa eu ver, 16,0. Esse u ao quadrado aqui, na realidade, ele é a quarta, né? Então aqui é a quarta, dividido por u a quarta, e agora? Bom, agora nós fazemos aquela... Bom, deixa eu consertar aqui. Terminar esse lado, 36 mais 16 vai dar 52,0. Dividido por 9, 1 sobre d a quarta é igual a 16,0 dividido por u a quarta. Então agora eu vou consertar, vai ficar u a quarta, né? Fazendo assim, certo? U a quarta é igual a d a quarta vezes 16,0 vezes 9 dividido por 52,0. U a quarta, eu vou colocar U a quarta é igual aqui. 52 dividido por 2 é 26. Não vai dar muito bonitinho, não. 52 dividido por 4 é 13. Então vai ficar 36 dividido por 13. Deixa eu fazer esse cálculo aqui rapidinho. E fazendo esses cálculos aí, dá pra ver que rapidinho a gente chega, usando uma calculadora científica, que U é igual a 1,29D. Ok, nós já temos a distância entre a nossa partícula D e a partícula A, que está na origem. Mas isso ainda não nos dá as coordenadas x e y que foram pedidas no problema. Para isso, pessoal, a gente pode observar o seguinte. Vamos pegar esse ângulo bem aqui, vou chamar ele de θ, tá? Esse ângulo que eu vou chamar de θ. Esse ângulo é oposto pelo vértice com esse ângulo aqui. Então, a tangente de θ, dá para a gente ver que é módulo de f em a devido a c, dividido pelo módulo de f em a devido a b. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, nós agora podemos calcular o ângulo θ. Tá. E da suma importância é o seguinte, ó. A coordenada x, vou até escolher uma outra cor aqui. A coordenada x desse ponto, essa coordenada aqui, x é igual a u vezes seno de θ. E vai ser positiva. Já a coordenada y vai ser... O módulo dela é igual a u cosseno de θ, né? Mas como a gente está pegando o y está na parte negativa, vai ganhar um menusinho aqui, tá? Então vamos levar essas informações ali para baixo para a gente fazer os cálculos e obter o x e o y. Então, por outro lado, tangente de θ é... então, quem é o módulo de f em a devido a c? É g, m de a, m de c, dividido pela distância entre a e c. Deixa eu só olhar aqui. A distância entre a e c é 1,5d. 1,5d, isso ao quadrado, né? Dividido por g, m de a, m de b, dividido por d ao quadrado. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, isso aqui vai ficar g, ma, m de c,
Pode olhar aqui o valor. Dividido por 3 meios. 3, vou colocar assim. 3 meios de D ao quadrado, multiplicado pelo inverso da segunda, que vai ser D ao quadrado, dividido por GMA, MB. Eu já posso cortar GMA com GMA, né? Isso aqui vai dar MC. Quem que é MC? O MC é 3 e o MB é 2. Então, o MC é 3,00MA vezes D ao quadrado, dividido por 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4, tem um D ao quadrado aqui, e o M de B é 2,00 M de A. Só ver se eu não errei aqui. Quem que é o M de B? M de B, 2,00 MA, exatamente. Então eu posso cortar esse D ao quadrado com D ao quadrado, MA vai com MA, isso aqui ficou 3, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, né? Vezes 4 dividido por 9 vezes 2, com duas casas decimais, né? Aqui é 3,00. E isso vai dar 4 dividido por 2 é 2, então fica 2 em cima. 2,00 dividido por 3. Isso aqui é a tangente de θ. Tá, então, θ é igual ao arco cuja tangente, ou seja, a tangente é menos 1, de 2,00 dividido por 3, que vai dar 0,666. Em duas casas acima, 0,67. Tá? Então, quem que é o... quem que é x? X é igual a U, ou seja, 1,29 vezes D vezes o seno de θ. E o y é igual a menos 1,29D vezes o cosseno de θ. Faz esse cálculozinho aqui e volto já, tá? Dessa forma, a resposta final das coordenadas x e y é x é igual a 0,72D e y é igual a menos 1,07D. É isso aí, pessoal.